a Timóteo 2 e o verso de número 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Preste atenção, vou recapitular. Paulo dizendo: tudo sofro por amor dos escolhidos, tá? Por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Jesus Cristo, com glória eterna. Versículo de número 3 agora. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. E você diga amém. Glória a Deus. O nosso tema está aí no telão. Eu até peguei uma imagem assim, muito vista aí nas redes sociais, mas para enfatizar o papel de um líder, né? E o tema está aí: o preço de ser um bom líder. O preço de ser um bom líder. Pela imagem você vai ver que o que está mais acima, com a gravata e chegou ali e fincou-se aquele marco, é o líder. Mas ele tem que puxar muita gente com ele para a liderança, para o pódio, para a vitória. Ele não chegou lá por acaso. Ele chega através de muitos esforços e através de outras pessoas que igualmente ele o ajudaram a chegar nesse posto de liderança. Ele não chegou por acaso, ele tem capacidade, ele tem dinamismo. Ele alcançou, falando de um líder cristão, ele alcançou graça, ele alcançou a benevolência do Senhor para chegar no papel de um bom líder. Então, o preço de ser um bom líder. Amém? Glória a Deus. Eu quero, dentro desse tema, passar para vocês 5 tópicos de suma importância sobre o preço de ser um bom líder. O primeiro tópico, escute bem isso: o preço de ser um bom líder. Preste atenção. O líder cristão é um influenciador de pessoas que estão à sua volta. Ele tem que estar preparado para ter esse poder de persuadir, de influenciar pessoas a, juntamente com ele, trabalhar para Jesus. Ele não vai trabalhar sozinho, é claro. Mesmo sendo líder, também ele não vai ficar deixando as pessoas trabalharem sozinhas e só de boa olhando as pessoas trabalhar. Ele vai fazer o que ele tem que fazer, ele vai fazer o papel dele. Mas o bom líder cristão é isso: ele influencia as pessoas que estão à sua volta. Ele sabe que se ele não fizer isto, ele vai sofrer um dano. Ou seja, o trabalho não será feito, porque não é apenas através dele. Não adianta só ele fazer. Ele tem que abrir espaço para as pessoas fazerem com ele. Vai chegar uma hora que tudo vai correr perfeitamente bem, e ele vai fazer até um pouco menos, porque já tem pessoas sobre a sua liderança capacitada para trabalhar e levar até a obra sozinha quando ele não está presente. Então, qual é o preço de ser um bom líder? Ele tem que saber que ele tem que ser capaz
de influenciar as pessoas que estão à sua volta. Olha o que Paulo escreveu na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 9, os versículos, vamos rapidamente, 16 ao 27, coloca no telão. Ele diz, porque se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar. Ou seja, a glória não é tua. Olha para cá, a glória é de Deus. Ele diz, se eu anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Ou seja, Deus me impôs isto. Aí ele diz, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Eu disse aqui que a palavra ai é designativa de dor, de punição. Paulo, em outras palavras, estava dizendo, se eu não anunciar o evangelho, Deus me punirá. Por quê? Porque para isso eu fui chamado. Aí no verso de número 17, Paulo é contundente. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio, ou uma premiação, ou recompensa, em outras palavras. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me foi confiada. Aí, olha o que Paulo vem falando. Logo, que prêmio tenho, que evangelizando proponho de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. E aí, vem algo precioso para nós nos versos a seguir. Ele diz assim, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo. Olha o trabalho que dá de ser um líder. Você tem que, muitas vezes, sendo livre, você tem que se colocar na posição de servo. Servo é aquele que faz junto. Não só ordena alguém fazer, mas ele faz junto. Vocês nunca viram aqui, mandando, irmão, vocês oram, e eu não orar. Vocês devem chegar cedo na igreja, e eu chegar depois de vocês. Não, líder, ele é exemplo. Preste atenção, ele diz, eu estava livre, mas eu me fiz de servo de todos, para ganhar, olha o intuito, ainda mais, verso de número 20, fiz-me de judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para com os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Verso seguinte, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me de como fraco para ganhar os fracos. Olha aí o papel de um líder. Ele não é fraco e ele não está fraco, mas ele diz, eu fiz-me como fraco para ganhar os fracos, para ganhar todos. O que ele diz? Fiz-me de tudo para todos, para que por meio ou por todos os meios chegar a salvar alguns. E não é todos que a gente consegue essa proeza ou essa façanha. Mesmo você fazendo de tudo, você vai ganhar um número, alguns. Ele diz, e eu faço isso, por quê? É para me vantagear, é para me gloriar, é para me colocar lá no pedestal de glória. Nananina não, ele diz, eu faço isso por causa do evangelho, para ser participante do quê? Do evangelho. E aí ele diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. 26 e 27. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar,
Mas olha o fechamento, olha como Paulo fecha as cortinas desse ensinamento. Ele diz: antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ou seja, ele era livre, mas ele diz: eu reduzo o meu corpo à servidão. Ou seja, para servir as pessoas. Mas para quê? Para que, pregando aos outros, eu mesmo, de alguma forma ou de alguma maneira, eu não venha ser reprovado. Quando nós não somos um líder exemplar, eficiente, um líder capaz de sofrer, você fazer de fraco para ganhar fraco, você fazer de que é um judeu para ganhar um judeu, irmão, isso não é tarefa fácil, traz sofrimento. Eu disse que para ganhar um corintiano, eu tive que fazer de tudo que eu entendia do Corinthians, de jogo e tal, para ganhar o corintiano. Não é papel fácil, mas ele diz: eu faço isso para mim ser participante do evangelho. Então isso é muito importante. O líder, ele é sal da terra e luz do mundo. Então tem um preço a pagar. Daí o nosso tema, o preço de ser um bom líder. Você pode ser um líder, mas um bom líder só se você preencher os requisitos exigidos pela palavra de Deus. Então aí o primeiro tópico: o líder cristão, ele é um influenciador das pessoas que estão à sua volta. Segundo tópico: liderando por meio de exemplo. Liderando por meio de exemplo. Irmão, é a melhor maneira para ensinar alguém, tá? A fazer a obra de Deus. É você sendo exemplo naquilo que você está fazendo. Olha o que diz a Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 15, que o mestre dos mestres disse. Ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, assim como eu fiz, façais vós também. Se você vê a cena desse capítulo 13, foi quando Jesus ele pega uma toalha e uma bacia com água e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Você já imaginou? Mestre, Senhor de todos, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Deus que se fez humano por nós, agora pega uma bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos, dos seus seguidores. Olha que exemplo. Mas ele fazia tudo para ensinar os seus liderados, os seus discípulos. Ele diz: ó, tá vendo tudo isso que eu fiz? Eu deixei para vocês um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, liderando por meio de exemplo. É a melhor maneira para ensinar alguém, né? Através do seu exemplo. Tito, Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 7. Olha o que está escrito: em tudo se dá por exemplo de boas obras. Você não vai ensinar alguém a praticar o bem, fazer as coisas decentes para Deus, se você não está fazendo. Então, você tem que ser exemplo. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Aí vem o versículo 8, uma linguagem sã, irrepreensível. As pessoas precisam entender o que você está falando, que você está passando para os liderados, para que o adversário, esse sim, seja envergonhado, se envergonha, não tendo nenhum mal
de que dizer de nós ou contra nós. Por quê? Porque a gente está liderando por meio de exemplo. Olha para cá, a nossa vida e o nosso testemunho, ele fala muito mais alto do que as nossas palavras ou a nossa pregação. Se você quer ganhar alguém para Jesus, mas você não é exemplo, as pessoas vão olhar para você e ver como você vive, e elas dizem, não, para viver assim, o evangelho dessa pessoa é fraca. O Jesus dela não mudou radicalmente a vida dela. Eu disse aqui, a semana passada, que você não pode ter a voz melodiosa de Jacó e as mãos peludas de Esaú. As mãos que deseja limpar outras pessoas, primeiramente precisa estar limpas. Você liderando através ou por meio de exemplos. Quer mais? Romanos capítulo de número 2, os versos 21 ao 23, olha o que está escrito. Romanos 2, 21 ao 23. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Poxa, você usa a Bíblia. Tem gente que usa a Bíblia para ensinar alguém, mas nunca é ensinado por aquilo que está proferindo, que está ensinando. Ô meu irmão, ninguém vai crer na sua palavra. Ninguém vai crer naquilo que você está falando. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, mas furtas. Não tem gente que fala de dízimo, mas ele não dá dízimo. Ele prega, vocês têm que dar dízimo, mas as pessoas ficam olhando para ele. Ele nunca deu dízimo. Não tem. Tem algumas pessoas, irmão, que a gente não pode nem dar oportunidade, porque não tem exemplo. Exemplo. Você prega que não pode furtar. A Bíblia diz, quando o povo lá de Israel não estava dizimando, Deus disse, vocês estão me roubando. Aí o povo com aquela conversa fiada, mas no que nós estamos te roubando? Aí Deus disse, nos dízimos e nas ofertas. Deus foi concreto, condensados, nos dízimos e nas ofertas. Se Deus disse que o povo estava roubando, quem rouba é o quê? Tem gente corajosa aqui para dar o brado. Quem rouba é o quê? Ladrão. Eu sempre digo que os piores ladrões não são aqueles que roubam dos homens, e sim os que roubam de Deus. Que isso, pastor? É verdade. Os piores ladrões não são aqueles que roubam dos homens, e sim os que roubam de Deus. Você não pode falar uma coisa e viver outra. Aí está escrito, você que ensina que não se deve furtar, mas furtas. Olha o verso 22, diz assim, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, mete o pau nos ídolos, fala de idolatria, comete sacrilégio, ou seja, você é um idólatra. Sabe que às vezes tem gente que idolatra uma criança, um pudim doce, eu adoro isso, eu adoro. Tudo que você coloca em lugar de adoração, a Bíblia diz, adorará somente o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá, ou prestará culto. Você está substituindo Deus. Aí o verso 23 diz assim, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Tu que se gloria, eu sou um religioso. Eu sou religioso, mas desonra a Deus transgredindo a lei. Você nunca leu na Bíblia que não adianta guardar 9 mandamentos e tropeçar
em um, tornou-se culpado de todos. Então, primeiro tópico: o líder cristão é aquele que influencia as pessoas que estão à sua volta. Segundo tópico: liderando por meio de exemplo. Terceiro tópico, eu ainda quero falar aqui nesse segundo tópico, liderando por meio de exemplo. Em outras palavras, liderança não é cargo, gerência, ou o cara que manda, ou a mulher que manda, tá? Isso não é liderança. O cargo que você ocupa, o grupo que você está gerenciando, ou aquela mulher que manda, o homem que manda. Não. Liderança é influenciar positivamente a vida do próximo através de exemplo. Através do exemplo. Vocês dizem, vocês estão com dificuldade para fazer? Faça o que eu estou fazendo. Só isso. Faça o que eu faço. Vê o horário que eu chego no culto, vê como eu chego, se eu fico tagareando com as pessoas, conversando para lá e para cá, eu fico ali. Faça o que eu estou fazendo. É só isso. Liderando por meio de exemplo. Terceiro tópico: líder é servo. Diga assim comigo: líder é servo. Irmão, em primeiro lugar, um líder cristão verdadeiro é um servo. Veja o que Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo de número 3. Estava lendo isso aí, falou forte comigo. Um líder cristão é servo. Paulo diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória. Olha para cá, quando você fazer, faça para Deus. Não faça para mostrar para alguém que você está fazendo. Isso é vanglória. Poxa, eu fiz isso, o pastor nem mencionou o meu nomezinho. O pastor pode ter falhado, ou alguém não passou de fato o que aconteceu, mas você não passará desapercebido diante dos olhos do Senhor, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Deus vê tudo. Então, quando você fizer, faça para Deus. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não é você achando bam. Se eu não fizer, mais ninguém faz. Eu naquela igreja, se eu não fizer, não. É você fazendo e diz, vocês fazem melhor do que eu. Pode fazer, Deus é com vocês. Você sabe que as pessoas têm suas limitações e suas dificuldades, mas você como líder, você as incentiva. Não, pode fazer, vai dar certo, vocês vão ver, vocês são capazes sim. Vocês fazem até melhor do que eu. Que isso, irmão? Aí você dá com uma brincadeira, está escondendo o leite, hein, rapaz? Que isso? Você incentiva os seus liderados desta forma. E não dizendo, não, eu sou o melhor, vocês nunca vão chegar perto de mim. Mas pelo menos faz alguma coisa aí, tenta fazer o vosso... Não, você deve considerar os outros superiores a você mesmo. Paulo foi categórico aí. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Se a gente andasse ou vivesse nesse espírito, não tinha confusão na igreja, porque todos iam se sentir pequenos, e quando um falhasse,
o outro já estenderia a mão para ajudar. Ninguém ia apontar o dedinho, mas cada um ia fazer a sua parte. Sabe por quê? Inserido no que está escrito lá em Romanos, capítulo de número 15. Nós que somos fortes. Olha que coisa linda. Paulo escrevendo à igreja de Roma. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Isso é forte, gente. Vamos ler Bíblia, vamos conhecer a palavra. Você que é líder, precisa entender os seus liderados e até a fraqueza que algum possa vir cometer. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Que mais? Verso seguinte diz assim: portanto, cada um de nós agrade o seu próximo naquilo que é bom. Para quê? Para a sua edificação. Sabe por quê? O nosso mestre, o Senhor de todos, diz o verso seguinte: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Vamos entender isso aqui, irmão. Isso aqui é discipulado, isso aqui é liderança, isso aqui é o papel de um líder, que ele coloca-se na posição de servo. E servo não é o maior, servo está para servir. Alguém acha que o pastor da igreja é o maior? Eu digo para você, esse maior não existe. Eu até desconheço um pastor que é grande, que é maior. Pastor é o menor da igreja. Que isso, pastor? O meu pastorzão lá, ele diz que é um pastor. Não, o pastor é o menor. Por quê? Porque ele foi constituído por Deus para servir os demais. E quem serve é o menor. O que é que Jesus fez com o exemplo lá, que eu já passei para vocês de João 13? Ele, o Senhor de todos, servindo os seus discípulos, seus liderados, lavando os pés dos seus discípulos. Por quê? Porque quem é servo, ele se sente pequeno. Ele sabe das suas características, mas ele se coloca na posição de pequeno, porque sabe que é servo. E servo, sabe o que significa a palavra servo no original do grego? Escravo. Escravo na antiga aliança era para servir os seus senhores. Servo estava lá para servir, era como que escravo. O escravo, ele jamais assentaria na mesa junto com o seu senhor para fazer as suas refeições. Nananina não, ele comia depois, ele servia o seu senhor na mesa. Era servo. Depois chegava a vez dele. Agora você já pensou a posição que Jesus nos colocou? Ele diz: eu não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas se vocês fizerem aquilo que eu vos mando, eu vos chamarei de amigos. Eu vou chamar vocês de amigo. Eu vou tirar de vocês da posição de servo, vou colocar na posição de amigo, se vocês fizerem o que eu vos mando. Então é importante você entender isso. Então, primeiro tópico: o líder cristão é aquele que influencia as pessoas que estão à sua volta. Segundo tópico: liderando por meio de exemplo. Terceiro, o líder é servo, tá? O líder é servo. O quarto tópico: o líder cristão utiliza o amor como direção. Ser líder sem amor, você não vai conseguir liderar por muito tempo. Você não vai conseguir liderar ninguém, porque o líder cristão utiliza o amor como direção.
Paulo, quando escreveu à igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 12, o versículo de número 15, ele diz assim: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar por as vossas almas. Isso é amor, irmão. Isso é só quem tem amor no coração. Se desgasta em prol de alguém. Ele quer ver alguém feliz. Às vezes ele sai dali e ele vai chorar. Ele vai pôr a cara no pó. Mas para deixar alguém feliz, para deixar alguém sobre a sua liderança feliz, ele sai dali e vai chorar. Mas ele quer ver alguém sorrindo. Paulo é explícito e implícito nesta palavra. Ele diz: eu de boa vontade. Eu não estou fazendo isso forçadamente, de uma maneira constrangida, disse Paulo. De boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Mas Paulo, para que isso, Paulo? Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Isso aqui é liderar utilizando o amor como direção. Ele diz: não importa se eu estou fazendo a obra com vocês, vocês não me honram, vocês não me chamam, mas eu faço isso e eu vou fazer ainda mais. Eu me gastarei pelas vossas almas, mesmo que, amando-vos cada vez mais, eu mesmo seja menos amado. Porque um líder, muitas vezes, irmão, não é amado por todos, não. Não pensa você, porque você é líder, que quando você tiver os seus problemas, alguém vai ligar para você. Se eu fosse contar para você as pessoas que me ligam quando eu estou com um problema, eu não sei se isso já aconteceu no meu ministério. Eu não me lembro de alguém: pastor, como é que o senhor está, pastor? O senhor está bem? O senhor está precisando de alguma coisa? O que o senhor está... Eu não me lembro que alguém tenha feito isso. Sabe por quê? Porque as pessoas veem o líder como um super homem ou um semideus. O nosso líder, nosso pastor, ele sobe no púlpito sorrindo, feliz. Ele não tem problema. Eu até queria ser como o meu pastor, porque ele não tem problema. Ele não tem dificuldade. A minha pastora não tem dificuldade, não tem problema. Então, vamos sugar bastante deles, porque eles não têm problema. E as pessoas acham que o líder não tem problema, que os líderes, ou que o líder não tem as suas limitações, os seus momentos de crise, os seus momentos em que dá vontade de jogar tudo para cima e diz: eu vou parar por aqui. Alguém não vê o líder assim, não sabe o preço que o líder paga para ser líder. Eu me lembro de uma história linda, que foi uma pessoa até um médico e estava com problemas, depressão, estava bastante estagnado, estava cabisbaixo, e ele foi até o médico e pediu alguns remédios ali para aliviar um pouco a sua dor. Ele diz: olha, mas o que você está sentindo? Estou meio indisposto, meio triste, tédio, desgostoso, tal. Aí aquele médico sabia que tinha um circo na cidade, tinha um palhaço que fazia o povo sorrir, o povo rir, e todo mundo falava muito daquele circo. E por alguns dias anteriores, aquele circo tinha se instalado naquela cidade. Ele diz: olha, rapaz, é o seguinte, eu acho que ao invés de eu preencher esses remédios para você, eu queria te dar uma receita. Eu fui lá com a minha família. Rapaz, olha, às vezes eu me pego rindo sozinho lá das palhaçadas, das brincadeiras lá que o palhaço do circo fez lá no palco. Rapaz,
eu acho que antes de você tomar esse remédio, eu posso até receitar, mas o mesmo, eu queria receitar para você que você pegasse a sua família, deixe os seus afazeres, pegue a sua família e vai lá uma noite assistir um espetáculo desse palhaço. Rapaz, já fui umas 3 vezes. Cara, é bom. Você vai sair, você vai ver, você vai sair de lá com um novo astral. Aquele homem olhou para ele e disse: então para mim não tem jeito. Mas como não? Vai lá, você vai ver. Ele disse: eu sou o palhaço daquele circo. Você vê, ele fazia muitas pessoas sorrirem, ele fazia muitas pessoas felizes, mas ele mesmo, internamente, estava para baixo. Quantas vezes um líder, você olha, você vê ele de vento em popa, correndo para lá e para cá, você pensa que ele não tem problema. Você acha que ele não tem problema, mas ele também é pessoa propensa a pensar mal, a falhar, cheio de limitações, cheio de problemas, de dúvidas internas, de porquês, por que isso, por que aquilo não aconteceu corretamente como Deus quer. Então preste atenção, o líder cristão, ele utiliza o amor como direção. Nada se aproveita sem amor. E eu me lembro do que Paulo escreveu na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, os versos 3 a 7. Olha o que Paulo escreveu, 1 Coríntios 13, 3 ao 7. Ainda que distribuísse toda a minha fartura para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Eu estou falando do tema. O líder cristão utiliza o amor como sua direção. O amor é sofredor, é benigno. O amor é o quê? Sofredor. Tá vendo? Um líder, como o líder sofre. Você quer ser líder? Não, eu só quero pregar. Não tem esse espaço na igreja. Você tem que ser líder, tem que ser exemplo. O líder é sofredor, tá? Porque o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não é porque Deus está te usando que você vai se colocar num pedestal de glória. Não se porta com a indecência. Não busca os seus próprios interesses. Sempre o líder está buscando o interesse, o bem comum da obra de Deus, o interesse das pessoas. Às vezes ele mesmo. Quantas vezes eu vi a minha esposa trabalhando e ela na frente fazendo tudo, mas na hora dela se aparecer, ela dizia: não, toma vocês a direção, dirige aí. E ela ficava como uma formiguinha nos bastidores. E outros que às vezes não tinham feito nada, assumiu o microfone, e tal, e não sei o quê, e eu ficava só de olho. Quantas vezes isso aconteceu? Ele não busca os seus próprios interesses e nem se irrita. Pessoas irritadas, líderes irritados, não suspeita mal. Versos 6 e 7, rapidamente. Não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E o bom líder que lidera com amor, tudo suporta. Não é fácil estar na posição de um líder, tá? Não é fácil, mas ele tudo suporta por amor a Cristo. Então, o líder, ele precisa ter esta característica. Ele utiliza o amor como sua direção. Sabe por quê? Tudo que é feito sem amor é pecado. Até Paulo diz, né? E eu li aí, mostrei para você. Até o corpo seu, você pode entregar para ser queimado em prol de alguém. Mas se não for por amor, meu filho, sua morte será sem futuro algum, sem resultado
sem nenhuma recompensa. Você fez isso, mas não foi por amor. Então, cuidado, lidere com amor. E o último tópico, primeiro, o líder cristão. É bom a gente recapitular para você entender. O líder cristão, ele é aquele que influencia as pessoas à sua volta. O líder cristão, ele lidera por meio de exemplo. Terceiro tópico, líder é um servo. Quarto, o líder cristão utiliza o amor como direção. Pastor, e o quinto? O perfil de liderança é desenvolvido em você por meio do sofrimento. Que isso, pastor? Vou recapitular. O perfil de liderança é desempenhado ou desenvolvido, em outras palavras, em você por meio do sofrimento. Olha o que Paulo escreveu, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, os versículos 8 ao 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Olha o que é ser um líder. Ter um perfil de liderança, tá? Desenvolvido em você por meio do sofrimento. Olha o que Paulo está dizendo aí. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Ele diz, foi muito mais além. A gente não podia suportar, a gente não aguentava suportar tais tribulações, de modo tal que até da vida desesperamos. Ou seja, eu acho que para mim seria até bom morrer, porque olha o sofrimento, as agruras que eu estou passando por causa do Evangelho. Ele chegou a dizer, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Ou seja, estávamos sentenciados à morte. Já em nós mesmos. Eles previam isto. A gente estava sentenciado à morte. Para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita dos mortos. Ele diz, olha, a gente estava sentenciado à morte, mas ainda que morrêssemos, Deus é poderoso para nos ressuscitar. Mas eles estavam ali lutando e fazendo a obra. Esse é o verdadeiro perfil, tá? Desempenhado, tá? Desenvolvido em você. Por meio do que, pastor? Por meio do sofrimento. Aqui a gente vê lutas por fora, temores por dentro, uma relação de dor constante. Paulo estava sentindo na Ásia, por causa do Evangelho. Então, o preço de ser um bom líder é este, o sofrimento. Não queira ser um líder sem passar por essa escola. Qual escola, pastor? O sofrimento. Senão você vai ser um líder deficiente. Como é que você vai ensinar para as pessoas quando elas estiverem inseridas em algumas dificuldades? Por exemplo, alguém passando necessidade. Como é que você vai ensinar alguém? Ô irmão, fique firme, Deus proverá, Deus vai
te dar vitória, vai abastecer a sua despensa, se você nunca passou necessidade de nada? Como é que você vai ensinar alguém que está passando fome, está enfrentando necessidades na vida, sendo que você nunca passou por quaisquer necessidades? Como é que você vai ensinar alguém? Como é que você vai ensinar alguém se você nunca teve uma crise no casamento? Agora, se você já teve, você diz: não, você é nova ainda, casou há pouco tempo. Você vai ver, eu também. Não coloca no patamar, não. Eu nunca dei uma briga com meu esposo. Você vai acabar de matar a pessoa, tá vendo? Eu sou pecadora mesmo, tá vendo? Ela nunca brigou com o esposo. É mentira. Para que cara deslambida falar um negócio desse? Ou seria mais do que lambida. Ô, irmão, para com isso, não é assim que lidera. Não, eu já tive crise no meu casamento. Teve uma hora que eu queria matar o meu esposo enforcado. Quase que eu vou lá na cozinha, pego uma faca para cravar. Mas Deus me segurou, Deus me deu vitória. Aí eu entrei no quarto, fui orar. Quando esses pensamentos negativistas subiram no meu coração, eu fui orar, pedir graça a Deus. Aí eu fui lá pedir perdão para Ele. E a gente se acertou. Liderar é isso, não é você colocar num patamar superior das pessoas, do seu liderado, mas é você dizer: não, ó, eu já passei por isso, e assim como Deus me deu vitória, Deus dará vitória para você. Eu já tive crise no casamento, eu já passei necessidade, eu já estive há muito tempo desempregada. Mas eu não precisei me entregar à prostituição, às coisas erradas, promíscua da vida, não. Eu busquei a Deus, Deus me deu vitória. Então, líderes, é assim. Ele sofre por causa do Evangelho. Aí eu volto na leitura oficial. Paulo dizendo: tudo sofro. Lá em 2 Timóteo 2, o versículo de número 10. Tudo sofro por amor dos escolhidos. Está disposto a sofrer, líder? Está disposto? Ou qualquer tipo de luta, de probleminha que surge na sua liderança, ou entre você, ou no seu nome, você já quer jogar tudo para cima, você já desaba, você já desaba, eu estou desabando, eu estou triste, eu vou chorar. Para com isso, irmão. Líder tem postura. Líder é assim, ele está certo, mas se faz de errado para salvar uma situação. Líder tem um perfil diferente. Tudo sofro, disse Paulo. Por amor de quem? Se fosse por amor de mim, não teria graça. Porque eu vou cometer algumas coisas para mim, trazer sofrimento para mim mesmo. Ele diz: não, eu sofro por amor dos escolhidos. Mas para quê, Paulo? Para que também eles alcancem a salvação que está em Jesus Cristo. E aí eu finalizo no verso de número 3. Paulo dizendo: ô Timóteo, oi Timóteo, oi Paulo, estou aqui. Você não quer sofrer um pouquinho comigo, Timóteo? Sofre, eu estou decrépito, eu já estou numa certa idade, rapaz, eu vou precisar de um substituto. Ô Paulo, mas você está me chamando para quê mesmo? Eu estou te chamando para você sofrer comigo. Mas sofrer o quê? Porque alguém espera do líder o convite para o churrasco, o convite para ir para o shopping. É líder, o convite para jogar bola. Mas e o convite para orar? O convite para visitar alguém que saiu do grupo e está ferido, machucado. E ele diz: ó, sofre pois comigo as aflições, o sofrimento, como um bom. Tem soldado que não é bom, mas ele diz: como um bom soldado de Jesus Cristo. Diga amém. Aí está o segundo